As Crônicas do Spiderwick é um daqueles filmes clássicos da Sessão da Tarde dos anos 2010, que é baseado nos livros escritos por Tony de Terlizzi e Holly Beck, e conta as aventuras da família Gracie ao se mudarem para uma nova casa. O filme começa com essa família chegando em sua nova casa durante a noite. A família Gracie é formada pelos gêmeos Jared e Simon, a irmã Mallory e a mãe, Ellen. Logo no início, Jared se mostra bem contrariado com a mudança, tanto que ele fica emburrado no carro, mesmo depois dos outros já terem saído. Depois ele tem uma discussão com a irmã do lado de fora da casa, e quando ela entra, ele começa a bater no carro da mãe dele com um galho. Então ele começa a ouvir uns barulhos estranhos vindo das árvores, e só então ele decide entrar na casa, o que eu não julgo, porque eu também entraria na minha casa se eu ouvisse uns barulhos estranhos do lado de fora. Uma coisa que o filme deixa bem claro é a dinâmica da família. Enquanto Jared tá sempre revoltado, a irmã parece ser a mais responsável entre os três, e o outro irmão, o Simon, é aquele típico bom moço inteligente que só quer viver em paz. Bom, os gêmeos vão pro quarto e lá eles encontram uma grande quantidade de um pó branco na janela. E simplesmente o Jared acha que é uma boa ideia passar o dedo no pó branco e pôr na boca. Você parece burro! Ei, mas é burro! Ele acaba descobrindo que era sal, então o Simon deduz que foi a Lucinda que colocou o sal lá anos atrás. E começa a contar sobre o antigo dono da casa, o tio-avô das crianças, Arthur Spiderwick, e a filha dele, Lucinda, que enlouqueceu e foi parar num hospital psiquiátrico porque ela acreditava que o pai dela tinha sido abduzido por fadas. Mais tarde no jantar, a família nota que a casa tá cheia de molho de tomate e mel, o que é meio estranho, mas ninguém liga muito pra isso no início. Depois eles comentam que algumas coisas estão desaparecendo, como as chaves do carro, a medalha de esgrima da Mallory. Inclusive, ela acusa o Jared porque ela tem certeza que foi ele que escondeu essas coisas. Eles começam a discutir e a mãe, nitidamente cansada, pede para as crianças pararem e tenta motivar as crianças, dizendo que basta eles fazerem uma forcinha para se acostumarem e começarem a gostar da nova casa. E logo em seguida, quando ela vira, ela abre a torneira e um jato de uma água muito suja esguicha no rosto dela. Então o telefone toca e quem é? O ex-marido, que pede pra falar com o Jared, e ele acaba dizendo pro filho que não vai poder ir lá buscar as crianças como ele tinha prometido. E quando ele desliga o telefone, o Jared só culpa a mãe dele. E coitada dessa mãe, porque ela tá tentando reconstruir a vida dela e a dos filhos depois do divórcio, se mudando pra uma casa antiga que pertencia a um parente distante em uma nova cidade, com um emprego novo. E só isso já é um enorme desafio, porque ela tá basicamente começando do zero, longe do ex-marido e com a responsabilidade total de criar os filhos sozinha. Em seguida, o Jared fica sozinho na cozinha e começa a ouvir uns barulhos vindos da parede. Então ele pega uma vassoura e começa a bater com o cabo, fazendo vários buracos na parede. Nessa hora, a mãe aparece. Ele tenta explicar pra ela, dizendo que ouviu uns barulhos, a mãe não acredita, e diz que ele prometeu que não ia mais bater nas coisas quando ele estivesse com raiva. E a gente sabe que ele já descumpriu essa promessa, né? Bom, a mãe sai, decepcionada, e os irmãos chegam. O barulho recomeça e o Jared tenta cutucar a parede com a vassoura, mas ele é repreendido pela irmã, que toma a vassoura dele, e então ela bate na parede com o cabo da vassoura, só que com bem menos força dessa vez, e um pedaço considerável da parede desmorona, e lá dentro do buraco eles encontram um pequeno elevador que provavelmente era utilizado para transportar comida para o segundo andar da casa. Dentro desse elevador, as crianças encontram as chaves do carro da mãe e a medalha, junto com várias coisas, incluindo isso. Os irmãos saem e o Jared fica lá limpando a sujeira de dentro da parede e acaba encontrando uma chave. Então ele decide entrar no elevador para saber até onde ele vai, e acaba indo parar em um quarto mal iluminado, todo empoeirado e cheio de teias de aranha. Nesse lugar, ele encontra um baú com o mesmo símbolo da chave. Então ele abre o baú e dentro ele encontra um livro muito antigo com um bilhete na capa. Ele ouve um barulho e quando ele vira, ele vê escrito na poeira da mesa: Jared Gracie, deixa este lugar. Então algo começa a fazer um barulho e ele sai assustado, levando o livro. No quarto, ele tenta contar o que aconteceu pro Simon, que não acredita, então ele vai pra cama e finalmente lê o bilhete da capa do livro. O bilhete basicamente dizia que ele não poderia ler aquele livro e que se não obedecesse aquela ordem, ele estaria arriscando a sua vida e brincando com a morte. E depois desse bilhete super fofo, mesmo assim ele decide abrir o livro. E assim que ele rompe o lacre, um vento, uma espécie de energia é liberada. Ele vira a primeira página e o barulho na parede retorna. Ele sente que está sendo observado, então ele entra dentro de um baú e continua lendo. O livro fala sobre um mundo de seres fantásticos que os humanos não conseguem enxergar,
enxergar, e no livro contém a técnica para poder ver esse mundo encantado. O livro também apresenta o que vai ser o vilão do filme, o ogro Mulgarat, e alerta que caso o livro vá parar nas mãos dele, suas intenções também não seriam muito boas, e que esse ogro é capaz de assumir várias formas, ele é um metamorfo. Bom, enquanto o Jared tá lendo o livro dentro do baú, a irmã dele começa a gritar, pedindo socorro, e todos eles vão pro quarto dela, e chegando lá, a irmã tá com o cabelo todo enrolado e preso na cabeceira da cama. O Jared acha que foi uma das criaturas do livro que prendeu o cabelo dela e chega à conclusão que o gnomo que mora na casa tá bravo porque a irmã destruiu o seu ninho. No dia seguinte, ele pega a lata de lixo, joga tudo em cima da mesa da cozinha e recolhe algumas coisas que estavam no ninho do gnomo, lá no elevadorzinho, e pega uma estrutura de madeira em formato de casinha e monta um novo ninho com as coisas que ele pegou do lixo, uns biscoitinhos e mel, porque, segundo o livro, o gnomo gosta de mel, o que explica toda aquela quantidade de mel na casa. Ele deixa o ninho sobre a mesa do quarto empoeirado e fica esperando o gnomo aparecer. Ele acaba dormindo e quando ele acorda ele vê que o mel sumiu, então ele segue uma trilha de farelo de biscoito e consegue ver o gnomo. O gnomo acaba se assustando e se escondendo, então o Jared pega mais biscoito com mel e fala que não vai machucar ele. O gnomo aparece e explica que os humanos só podem ver as criaturas se elas deixarem, então ele pergunta se ele tá falando das criaturas do livro e o gnomo, que se chama Tibério, começa a ficar extremamente nervoso e se transforma em uma criatura verde mal encarada, chamada de Diabrete, e começa a jogar as coisas no Jared, que acalma ele com mel. Daí eles começam a conversar sobre o Arthur ter pedido pro Tibério proteger o livro e não deixar ele sair do círculo, e o Jared pergunta qual círculo. Eles vão até a janela e ele mostra um círculo em volta da casa. E o Jared fala que leu sobre isso no livro. Mas então, por que ele perguntou que círculo? Tibério também conta que o livro tem que ficar a salvo dentro da casa e o Jared pergunta a salvo de quem? Coisa que ele também já leu no livro. Esse menino finge que não sabe das coisas. Então o Tibério aponta pela janela, mas o Jared não consegue ver nada, até que alguma coisa começa a arrastar o Simon pelo jardim, e o Tibério entrega pro Jared uma pedra com um buraco no meio, que quando ele olha através desse buraco, ele consegue enxergar as criaturas do mundo mágico e ver os goblins arrastando seu irmão pra dentro da floresta. Então o Jared pega o livro, a pedra, e sai correndo seguindo os gritos do Simon pela floresta. Chega em algo que parece ser um acampamento de goblins e vê o irmão preso dentro de uma gaiola em cima de uma árvore. Ele se esconde atrás de uma outra árvore que também tem uma gaiola, com uma criatura presa. E antes mesmo da gente ver essa criatura, a gente já vê uma das principais características dela, que é gostar muito de comer pássaros, o que é praticamente uma compulsão desse personagem, já que ele em alguns momentos para o que está fazendo, perde a linha de raciocínio e apenas por ver um pássaro passar e querer ir atrás. O Jared vê um passarinho sendo devorado, olha através da pedra e vê a criatura. Eles têm um pequeno diálogo onde a criatura conta que é um trasgo, chamado Gritalhão, e pergunta pro Jared de qual lado ele tá. O Jared responde que tá do lado dele, então o Gritalhão conta que ele tá ali numa missão pra destruir o ogro que matou toda a sua família. O Jared pede ajuda pra salvar o Simon e tira o Gritalhão da gaiola. E explica pra ele que não pode ver sem a pedra. Então o Gritalhão dá uma super cuspida nos olhos do Jared, que agora consegue enxergar as criaturas sem utilizar a pedra. Então eles vão escondidos até a árvore onde o Simon está preso, e quando o Jared vai tirar o irmão dele de lá, os goblins puxam ele pra baixo e começam a invocar o ogro, que aparece assumindo a forma de um homem idoso e começa a conversar com o Simon sobre o livro. O Simon diz que o livro não tá com ele, e os goblins revistam ele e encontram apenas uma foto dos pais dele. Então o Simon diz que vai pegar o livro pra eles, e o Mulgaret deixa ele ir. Só que de lá da árvore, o Jared escuta o ogro dizendo que depois que ele pegar o livro, ele vai matar toda a família deles. O Jared vai atrás do Simon, e eles começam a brigar porque o Simon quer entregar o livro pro ogro. Os goblins aparecem e os dois correm em direção à casa. No caminho, Simon acaba caindo e levando uma mordida de um goblin. O Jared volta, ajuda o irmão e os dois conseguem ir pra dentro do círculo protetor em volta da casa. Então a irmã aparece e começa a ser atacada, mas o Jared joga a pedra pra ela conseguir ver os goblins e se defender com a espada de esgrima. As crianças entram em casa e percebem que ela está cercada de goblins e começam a discutir porque a irmã também quer entregar o livro pra eles. Então o Tibério aparece e o Jared pergunta pra ele o que aconteceria se os goblins pegassem o livro, sendo que ele já sabia porque ele leu no livro e porque ele ouviu o próprio Mulgaret dizendo que mataria a família dele. O Tibério explica que todos vão morrer se o Mulgaret tiver o livro. O Simon tem a ideia deles queimarem o livro e as crianças vão até a varanda pra fazer isso em frente aos goblins, mas o livro é encantado e não pode ser queimado. E o Tibério sabia disso e não disse nada. Parece que os personagens desse filme gostam de fingir que não sabem das coisas. As crianças têm a ideia de visitar a Lucinda e o Tibério fala que sabe de uma forma das crianças passarem pelos goblins.
goblins, mas que o livro tem que permanecer na casa. O jeito de passar pelos goblins é um túnel subterrâneo que leva até a cidade. Então a Mallory e o Jared vão para o túnel enquanto o Simon distrai os goblins, mas essa ideia não dá muito certo porque os goblins acabam seguindo eles de qualquer jeito. Na casa, o Simon acha um papel com algumas formas de se defender dos goblins, queimando a pele deles com sal, vinagre e molho de tomate. Então o Tibério e ele têm a ideia de ver se no livro tem mais alguma coisa que eles possam usar contra os goblins. Mas o nosso querido Jared levou o livro para fora do círculo, com a desculpa de que precisa mostrar para Lucinda. Na cidade, nós vemos a mãe aprendendo como funciona seu novo emprego, quando ela olha pela janela e vê a Mallory e o Jared do outro lado da rua. Ela dá um suspiro profundo, porque essa mãe sabe os filhos que tem. Eles chegam no hospital e a enfermeira deixa eles entrarem com uma espada no quarto de uma paciente. As crianças começam a conversar com a Lucinda e ela diz que não é seguro eles ficarem na casa. Então o Jared explica que eles já viram as criaturas e prontamente a Lucinda acredita. Então, Jared, pra que você levou o livro mesmo? Eles mostram o livro pra Lucinda, que com razão fica super nervosa, porque eles tiraram o livro do círculo e pergunta se eles sabem o que aconteceria se o livro caísse nas mãos erradas. O Jared responde que eles não sabem e por isso trouxeram um livro. Mas ele sabe muito bem. Então a senhora pergunta se eles não leram. Ou seja, logicamente, quem leu o livro sabe porque o livro tem que ser mantido em segurança, né, Jared? A Lucinda conta pra eles como foi o último dia do Arthur na casa e que ele não quis destruir o livro. Por isso criou o círculo. Mas, aparentemente, o Arthur fez tudo isso sem falar nada pra família, já que a Lucinda criança foi brincar no jardim e acabou sendo pega pelos goblins. E quando o Arthur foi salvar a filha dele, ele foi levado pelas ninfas, que protegem todo mundo mágico porque ele sabia demais. Então a Lucinda fala que as crianças precisam encontrar o Arthur para que ele possa destruir o livro. Nessa hora, os goblins quebram a janela e tentam agarrar o livro das mãos do Jared. A Lucinda joga sal neles, mas eles conseguem levar uma parte do livro. Culpa do Jared que levou o livro quando não precisava ter levado. A Lucinda fica nervosa e começa a gritar. E bem nessa hora, a mãe deles aparece. A parte que os goblins conseguiram pegar do livro era uma parte sobre plantas. E justamente lá estava a forma como destruir a proteção do círculo. Meu caro Arthur, proteção nunca é demais. Você não precisa escrever no seu livro como destruir uma proteção contra goblins, ainda mais se isso for útil para proteger a sua casa. Enquanto a mãe leva as crianças para casa, eles tentam contar para ela o que está acontecendo. Ela não acredita e acha que eles estão inventando porque querem voltar para a cidade que moravam antes. Então o Jared fala para ela que é por isso que o pai deles foi embora, porque ela não escuta ninguém e que ele via o jeito como ela tratava o pai. A mãe dele então diz que ele via o que queria ver. Eles chegam em casa, o Jared sai do carro e diz pra mãe dele que ele odeia ela e que quer ir morar com o pai dele. A irmã fica no carro e pergunta se a mãe não deveria contar a verdade. Desde o começo fica claro que tem alguma coisa. A cara que os irmãos fazem quando o Jared cita o pai. Ele tenta ligar pro pai algumas vezes e o pai não atende. O pai não ter ido lá como disse que iria. Outra coisa que eu não citei, a Mallory chorando quando ouve o relato da Lucinda sobre o Arthur. Bom, a mãe volta pro trabalho e as crianças percebem que os goblins não estão mais em volta da casa. O gritalhão aparece e fala pra eles sobre o plano do Mulgaret de quebrar o encanto do círculo protetor. Ele conta que ajudou o Arthur a entender sobre a biologia dos trasgos e que o Mulgaret, no passado, roubou justamente essa parte e usou pra matar toda a família dele. E por isso eles têm que manter o livro em segurança. O trasgo dá o dom da visão para os irmãos também. Então o Jared tenta mais uma vez ligar pro pai, que não atende. Aí a Mallory e o Simon contam pra ele que o pai tem outra mulher e foi morar com ela. Ele fica bem decepcionado, afinal, há 5 minutos atrás ele tava culpando a mãe dele pelo divórcio. E as crianças decidem procurar o Arthur. E pra isso eles invocam um grifo que leva eles até o tio-avô. O Jared conta que eles foram enviados pela Lucinda. O Arthur não acredita muito, porque ele acha que a filha ainda tem só 6 anos de idade. O Jared revela pra ele que, na verdade, ela já é uma senhora de 86 anos, então o Arthur chega à conclusão que as ninfas alteraram sua percepção de tempo. O Jared pede pra ele destruir o livro, mas ele fica relutante, dizendo que não pode fazer isso porque é a obra da sua vida. Então o Jared fala pra ele que a vida dele já acabou, porque ele teria 125 anos e que a Lucinda cresceu sem um pai por causa do livro. Só que nada disso adianta muito, porque eles percebem que o Tibério trocou o livro por um livro de receitas e o Jared conta que os goblins conseguiram uma parte do livro e que vão quebrar o encanto do círculo protetor e que vai precisar voltar pra casa porque é bem na hora que a mãe dele chega. E então o Arthur distrai as ninfas para as crianças irem embora, porque assim como ele, o Jared também sabe demais e as ninfas não iriam deixar ele sair dali. As crianças voltam pra casa e vem o carro da mãe. Eles correm até lá e a Mallory entra no banco do motorista junto com ela. Acelera o carro e eles cruzam um jardim até o círculo protetor. O Jared explica pra mãe o que tá acontecendo. Ela
obviamente não acredita. Até que o Tibério aparece e ela fica bem assustada e o Jared faz ela olhar através da pedra pela janela e ela vê os goblins. As crianças e a mãe começam então a tentar proteger as portas, as janelas e as frestas. Os goblins quebram o encanto do círculo protetor e percebem que as entradas foram todas protegidas. Então eles decidem entrar por baixo da casa e pelo teto. A família até tenta se defender usando molho de tomate, mas são muitos goblins. Então eles saem correndo para uma sala de música. Ele vai em direção a Mallory e o Simon, que estão encostados na porta, dá um soco nela, jogando os dois no chão. A mãe e as crianças correm e se trancam na cozinha. O Simon então tem a ideia de colocar todo o molho de tomate dentro do forno. Eles ligam o gás, fazem uma trilha com algum líquido inflamável e se escondem. O Mulgaret e os goblins entram na cozinha. O Simon, que tinha se escondido lá no elevadorzinho, põe fogo no líquido inflamável e o fogão explode, voando molho de tomate para todo lado e matando os goblins. As crianças e a mãe saem dos seus esconderijos e escutam um barulho vindo da porta da casa. Eles vão até lá e então quem entra pela porta é o pai das crianças, assustado com o estado da casa e perguntando o que aconteceu ali. O Jared mostra para ele o livro e quando o pai vai pegar, ele afasta, pedindo para ele primeiro falar o que ele tinha para contar. O pai olha para ele e diz: "Eu só queria dizer que eu te amo muito", e em seguida insiste em pegar o livro. Então o Jared olha para o pai e diz: "Resposta errada", e imediatamente crava uma faca no peito dele, que se transforma no Mulgaret. Eu assisti esse filme umas 2 vezes quando eu era criança e outras 2 vezes para fazer esse vídeo. E assim, quando eu tava assistindo pela segunda vez, eu simplesmente ri porque eu entendo que o Jared viu que o suposto pai ficou bem interessado no livro e que ele sabia que o ogro podia se transformar em qualquer coisa e que o pai não falou pra ele o que precisava contar, mandando um "eu te amo muito". Dadas as circunstâncias em que o verdadeiro pai não tem muita credibilidade, não atende as ligações, traiu a mãe, então tinha uma chance desse pai não querer falar a verdade assim logo de cara pra ele, né? O ogro vai atrás da família pela casa, a Mallory tenta acertar ele com a espada, mas ela é arremessada pra longe. Ele passa pela mãe e pelo Simon, que também são jogados pra longe, e vai atrás do Jared, que corre pra cozinha, entra no elevadorzinho e sobe até a sala onde ele encontrou o livro. O Mulgaret se transforma em uma serpente e vai atrás, consegue agarrar ele, mas o Tibério pula em cima da serpente, fazendo ele soltar o Jared. A serpente consegue se livrar do Tibério e o Jared passa pela janela e vai para o telhado. O Mulgaret volta à sua forma original de ogro e vai atrás dele. O Jared acaba escorregando e se segura numa espécie de cipó, olha pra trás e vê o gritalhão em uma árvore no jardim. Então ele joga o livro no ar, o Mulgaret se transforma em um pássaro, pega o livro, mas é comido pelo gritalhão. Sim, ele vira jantar de trasgo. A família se reúne na varanda junto com o gritalhão e eles comemoram. O Simon e a Mallory saem pra recolher as páginas do guia de campo. Então a mãe e o Jared começam a conversar, um pede desculpa pro outro, e a mãe diz que tava tentando proteger ele quando não contou a verdade sobre o pai. Mas talvez o Jared fosse tão desligado ou egoísta que não percebeu o que estava acontecendo diante dos seus olhos, porque os irmãos sabiam o tempo todo, então a mãe não quis proteger eles também, ou eles percebiam o que acontecia na família deles. Já que no carro, quando a mãe trouxe eles de volta do hospital, ela disse pro Jared que ele via o que queria ver quando ele citou a briga dos pais. Depois disso, corta pra uma cena deles recebendo a Lucinda de volta em casa, e olha só como ficou a casa. Então as ninfas aparecem trazendo o Arthur pra reencontrar a filha dele. Ele pede desculpas por ter desaparecido e deixado ela sem pai. Ela perdoa o Arthur e ele explica que não vai poder ficar porque senão todos os anos que ele passou fora voltariam de uma vez e ele se tornaria pó. Então a Lucinda pede pra ir junto, eles dão as mãos, ela se transforma em criança novamente e eles são levados pelas ninfas. E o filme acaba. Eu gosto desse filme, a primeira vez que eu assisti ele foi na escola e eu fiquei tão encantada que depois eu fui atrás dos livros, que foi como um abraço quentinho para uma criança de 12 anos, mais ou menos, e que agora tem uma série do Prime Video que eu ainda não vi, então não sou capaz de opinar. Espero que você tenha gostado de revisitar esse filme comigo e até a próxima!